Iniciaram-se a 13 de junho de 2013 as missas mensais na Aldeia do Futuro. Venham connosco. Aquele que consiste na lei do Altíssimo, lograr conhecer o Omnipotente, será cheio do Espírito e inteligência. Então ele derramará com chuva as suas palavras da sabedoria e na sua oração louvará o Senhor. Adquirirá a retidão do julgamento e da ciência e refletirá nos mistérios de Deus. Fará abrigar a instrução que recebeu e a sua glória estará na lei da aliança do Senhor. Muitos louvarão a sua inteligência, que jamais será esquecida. Não desaparecerá a sua memória, o seu nome viverá de geração em geração. As nações proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia celebrará os seus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Os preceitos do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes e dão sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. Os preceitos do Senhor alegram o coração. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. Os preceitos do Senhor alegram o coração. São mais preciosos que o ouro mais fino. São mais doces que o mel, o puro mel dos favos. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É que o Santo António era natural. Lisboa. Mas onde é que ele ficou mais conhecido? Em Pádua, Itália. Portanto, hoje, penso que não é exagero dizer que Santo António é o mais conhecido, o mais universal dos santos portugueses. Há outros santos também que ou nasceram ou trabalharam em Portugal ou saíram de Portugal. Por exemplo, São Francisco Xavier também, não sendo português, foi evangelizar para zonas onde os portugueses dominavam, concretamente para a Índia, para o Extremo Oriente. Mas o Santo António encontramos a devoção espalhada por todo o mundo, por todos os povos, por todas as culturas. Para nós, portugueses, é uma responsabilidade, porque deveríamos todos conhecer melhor este homem extraordinário. Eu gostava também de vos falar um bocadinho sobre ele e sobre a imagem que aparece muitas vezes no Santo António. Vamos lá ver se conseguem lembrar-se o que é que o Santo António, quando a gente olha para uma imagem e diz, é o Santo António. O que é que nos faz olhar para a imagem e dizer que é o Santo António? É o menino. Já temos aqui um traço. Tem o menino. Quem é o menino? É Jesus. E o que é que isso quer dizer? Ter o menino ao colo é para dizer o que é isso? Que ele amou muito Jesus. E foi por causa deste amor a Jesus que ele deixou tudo. Sabem que o Santo António entrou, portanto, quando ele era jovem, entrou para Coimbra, para um convento dos cônegos regrantes de Santo Agostinho, mas depois não se ficou satisfeito com isso. Sabem que ele quis ser mártir. Houve uma altura em que havia muitos jovens portugueses que queriam ir para o norte da África, que na altura era dominado por muçulmanos, e houve muitos jovens que queriam ir para lá para ser mártires por causa da sua fé. E houve vários que foram martirizados. E o Santo António também queria ser mártir, queria morrer por Cristo. E deixou a vida que tinha em Coimbra, organizada com tudo, e quis ir para o norte da África. Mas depois houve uma tempestade e ele, do norte da África, foi parar a Itália e Deus encaminhou para que ele lá fosse de facto o homem extraordinário, que de grande sabedoria. O Santo António é muito conhecido por ser o santo milagreiro, dos casamentos, tudo isso, mas Santo António foi sobretudo um grande pregador. Era um homem de grande sabedoria,
Um homem que levou muita gente para a fé, para a verdadeira fé, porque na altura em que ele viveu, no século XIII, havia muitas doutrinas que levavam com que os cristãos se afastassem da fé. E o Santo António trabalhou muito para que aqueles que se afastaram voltassem outra vez à fé cristã. De facto, foi um grande pregador, um homem de grande sabedoria, que foi, em pouco tempo, foi declarado beato e depois santo. E o culto de Santo António espalhou-se por todo o mundo. Portanto, ele, de facto, tinha um grande amor a Jesus. E por isso o menino que ele tem nos braços é também para nos dizer a nós que era bom que nós, como Santo António, também quiséssemos conhecer e amar aquele menino. Mas ele também aparece com outros sinais, não é? Além do menino. O que é que ele mais tem? Tem uma Bíblia, não é? A Bíblia, o livro, para dizer de facto que ele amava muito a palavra de Deus. E amar a palavra de Deus é amar o próprio Deus. E ele amava, sabia e anunciava. E também para nos dizer a nós que ser cristão também é gostar da palavra de Deus. Gostar de ler a palavra de Deus. Gostar de meditar na palavra de Deus. Falar da palavra de Deus. E por isso o Santo António é de facto um homem que nos ensina a amarmos a Jesus, a amarmos a palavra de Deus e a querermos também, como ele, conhecer cada vez mais para poder testemunhar. Depois há um outro aspecto também da vida do Santo António, que é os lírios. Não sei se já repararam, há uma flor que aparece lá com ele, é sinal da castidade, ou seja, ele não casou, mas viveu a sua vida consagrada a Deus, à Igreja, ao serviço dos irmãos. Temos, por isso, um santo neste dia em que estamos aqui a celebrar esta Eucaristia e, como eu dizia ao princípio, vamos-lhe pedir que ele também ajude esta comunidade de Aldeia do Futuro a ser perseverante. Não basta só a gente lançar a semente. É preciso cuidar da semente, não é? A fé também precisa de ser cuidada, precisa de ser alimentada. E era bom que todos nós não nos esquecêssemos de que o principal alimento da fé não custa nada. E está ao alcance de todos nós. Sabem qual é? A oração. Era bom que não nos esquecêssemos. Os menos novos e os mais novos. Que agradecêssemos a Deus. Que nos habituássemos a ter esta familiaridade com Ele. Chegamos ao final de mais um dia. Por que não agradecer o dia que vivemos? As coisas que vivemos e pedimos perdão por as coisas que não correram bem. Começamos um dia com agradecer a Deus o descanso da noite, tudo aquilo que Ele nos concedeu. Confiar-lhe, pedir-lhe que nos acompanhe, que nos ajude a ter o presente, a procurar fazer a sua vontade, que é isso que nós dizemos tantas vezes no Pai Nosso. Foi isso que Santo António procurou fazer. E a palavra de Deus que nós escutamos hoje é muito bonita, utilizando aqui estas duas imagens. Para que é que serve o sal? Para que é que serve o sal? Temperar, conservar. E se não for isso, para que é que serve? Para pouco, não é? E a luz, para que é que serve? Olha, eu estava a lembrar-me, nós agora temos tido praticamente todos os domingos ali na igreja, temos tido celebrações. Tivemos a primeira comunhão da sua neta, tivemos agora profissões de fé, e um dos gestos muito bonitos, tivemos batismos antes, e um dos gestos que nós lá temos é o acender da vela. A vela, o acender da vela, é como o acender da fé. Mas foi um bocadinho complicado acender a vela, não é? Mas depois é preciso mantê-la acesa. A fé também é assim. É preciso que a gente procure manter acesa, porque a fé é como uma luz que se acende na nossa vida. E Jesus dizia também que nós cristãos, a fé deve ser na nossa vida também
como o sol, como o sal e como a luz, para dar sabor e para iluminar. E era bom que nós pedíssemos a Deus que a fé também nos tornasse melhores pessoas. Porque a função da fé, de facto, é iluminar a nossa vida. Jesus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E acrescenta. Mas há um semelhante a este, que é amar o próximo. Viver a fé é também viver nestas duas dimensões. Amar a Deus e amar os irmãos. Ser sal, ser luz, é procurar também todos os dias agradecer a Deus a nossa vida e pedir ao Senhor que nos ilumine para que nós também, com a presença de Deus e com a ação de Deus, saibamos também ajudar os outros, ajudar a acender também a luz na vida daqueles onde a fé se possa ter mais desvanecido. E às vezes há pessoas, enfim, por circunstâncias da vida, se afastaram, se esqueceram ou, se calhar, nunca tiveram fé. Mas nós, cristãos, sabemos que podemos ajudar-nos uns aos outros. Podemos rezar uns pelos outros. E não nos esqueçamos que a palavra nunca e a palavra impossível não existem no vocabulário de Deus. Mesmo aquelas pessoas que possam parecer mais endurecidas, mais distantes, se nós formos perseverantes na oração, se pedirmos a Deus que lhes toque também o coração, Deus não deixará de o fazer. Santo António foi um exemplo de perseverança também. Pela sua ação, pela sua palavra, pela sua pregação, muitos daqueles que se pensavam que nunca, se calhar, se tornariam cristãos ou acreditariam ou voltariam a ser católicos, tornaram-se, perseveraram na fé, porque o testemunho que Santo António deu foi um testemunho autêntico. É isso que o Senhor também nos pede a nós, é que aprendamos a amar cada vez mais o nosso Deus e a pedirmos a Deus que nos ajude também a conhecê-lo e a amá-lo também como Santo António. Então vamos prosseguir a nossa. Para que o Senhor conceda à Santa Igreja pastores que, à maneira de Santo António, sejam dóceis ao Espírito e fiéis ao Evangelho, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que, por intercessão de Santo António, a linguagem dos que pregam a palavra seja confirmada pelas obras que praticam, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que os responsáveis das nações ponham a sua inteligência ao serviço dos cidadãos mais indefesos, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que os discípulos de Jesus Cristo sejam o sal da terra e a luz do mundo e glorifiquem o Pai que está nos céus, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que todos nós aqui reunidos possamos, ainda hoje, a exortação de Santo António a socorrer os mais pobres com que o temos a mais, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Senhor, apresentamos pão e vinho para o sacrifício. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Pão e vinho depois se tornarão corpo e sangue de nosso Senhor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.